Olá, povo, tudo bem com vocês? Hoje iremos fazer pão caseiro, isso mesmo, pão delicioso com recheio de calabresa, né? Aquele pão macio, aquele pão top, olha isso. Então, iremos precisar de 600 gramas de farinha de trigo. Aqui eu tenho 600 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico, 2 ovos. Aqui é uma colher de chá de azeite, manteiga, açúcar, sal, né? E leite em pó. Leite em pó é o que vamos usar nessa receita. Aí vocês vão pegar uma bacia, né? E vão primeiro misturar os ingredientes secos. É muito importante essa ordem, né? Dos ingredientes. É bom e é interessante misturar os ingredientes secos primeiro. Aí eu tô colocando o açúcar, o sal, né? Eu vou acrescentar agora o leite em pó, né? Vou misturar esses ingredientes, fazer uma mistura aqui rápida, né? Para poder acrescentar os ovos e logo após o fermento, né? Gosto de acrescentar o fermento em cima do ovo, porque aí já vai dissolvendo, já vai começando a fazer efeito. Aí eu coloquei 2 ovos, né? E vou acrescentar o fermento. Esse fermento pacote que vem em mercado mesmo, 10 gramas de fermento, né? Agora vamos misturar, né? Vocês por enquanto reservem a manteiga e o azeite. Primeiro eu vou misturar os ovos, né, com a massa. Daqui a pouco eu acrescento. Sim, eu estava esquecendo de falar. Vai 200 ml de água, viu, gente? A gente vai precisar de 200 ml de água também. Tinha esquecido de mostrar no início do vídeo. Que eu já misturei os ovos, o fermento, né? Agora eu vou acrescentar a manteiga, né? Gente, por enquanto eu estou sem. Eu preciso comprar um tripé. Aí eu filmo com a mão e faço com a outra. Aí eu tô limpando o restinho da manteiga para usar na massa. E agora eu vou acrescentar um fio de azeite. Eu gosto, dá um sabor a mais, né? Eu gosto de colocar um fio de azeite na massa e eu vou misturar esses ingredientes, né? A água, gente, eu gosto de acrescentar aos poucos. Eu coloco metade da água, né? Misturo essa metade da água e vou misturar a massa, né? Depois que eu acrescento o restante, eu gosto de aos poucos, né? A farinha de trigo, gente, não esquecendo, ver sem fermento, porque o fermento que você vai usar é o fermento biológico, que eu já acrescentei o restante da água, né? Aqui a massa eu já misturei os ingredientes, né? Agora vou levar para a bancada com um pouco de farinha para começar a sovar essa massa, né? Gente, vocês vão fazer esse movimento, ó, empurrando a massa para frente e puxando para trás, ó. Empurra e puxa, né? Vou sovar aqui mais ou menos 10 minutinhos para colocar ela para descansar, né? Uns 20 minutos. Ela tem 2 tempos de descanso. Tem o primeiro tempo de descanso, ó, aí eu vou sovar, né, frente, ó, vocês empurram a massa pra frente, né, uns 10 minutinhos sovando é o suficiente, né, essa massa. Geralmente são 2 tempos de descanso. Gente, muito importante, né? Tem farinha de trigo que ela pede mais um pouco de água. Tem outras que essa dá quantidade de água suficiente. É muito importante, olha. A massa ela não gruda na minha mão. Eu toco em cima. A parte de cima não gruda, mas é interessante a parte interna grudar um pouco. Vocês podem ver que ela tá grudando um pouco na minha mão. Não é interessante vocês fazer uma massa que solte totalmente da mão, a parte interna, porque provavelmente seu pão vai ficar seco, né? E essa massa ela estando um pouco pegajosa na mão, a parte interna é muito interessante. Aqui a gente vai levar ela para descansar. Primeiro descanso de 20 minutos, vou cobrir com um pano, né? E vou levar ela para descansar. Aqui já descansou, ó, os 20 minutos, podem ver que a massa já cresceu, ó, já dobrou de tamanho. Aqui eu vou levar para a bancada e vou dividir ela ao meio, porque vai dar
para fazer 2 pães. Essa massa, ela me rende 2 pães grandes, viu? 510, 515 gramas por aí. Eu dividi cada passo aí 516 e o outro pedaço acho 512, 517, 512. E aí eu dividi ao meio e eu vou abrir essa massa agora com esse rolo aí de abrir massa para poder acrescentar o recheio. Pode ver que a massa ela vai, mas ela não volta. Isso é muito interessante, quer dizer que o glúten já fez o efeito dele. Aqui eu ralei uma calabresa, fiz um creme, coloquei cebolinha, coloquei 2 fatias de mussarela e coloquei o recheio. Agora eu vou espalhar o recheio. Vocês é interessante quando fizer pão recheado não deixar o recheio ultrapassar as bordas, porque a borda é interessante, que esse recheio ele vai assar, ele vai acabar, né, empurrando um pouco para os lados, e é interessante deixar a ponta de baixo e a ponta de cima sem massa para vocês poderem colar, né? Fazer colar a ponta da massa uma na outra. Aqui eu tô enrolando, né? Vocês vão enrolando tipo um rocambole mesmo, né? Ó, já enrolei, né? O pão, né? E eu vou colocar numa forma. Aí já é outra parte da massa, né? Que eu falei que davam 2 partes. Aí a outra parte, ó, como a massa fica macia, gente. Aí eu vou abrir novamente essa massa, né? Pra colocar o restante da calabresa. Essa massa fica muito... Essa massa vocês podem fazer pão de hambúrguer com ela. É uma massa coringa salgada, né? Vocês podem usar para qualquer recheio. Aí eu já tô colocando a segunda parte do recheio. Nossa, fica muito bom. Isso é calabresa, um creme e cebolinha, né? Calabresa ralada, defumada, calabresa defumada. Pode ver que a massa ela continua pegando um pouquinho na mão. Vocês têm que ter essa sensibilidade de sentir o toque da massa. A massa não pode ficar muito seca, né? Ela tem que pegar um pouco na mão. Olha aí, ó, já emendei, né? Passei um pouco de farinha na bancada. Gente, essa emenda é interessante ela ficar para baixo, tá? Porque se vocês deixarem lá para cima, ela vai abrir. Na hora que a massa inchar, né? Que o pão inchar, ela vai abrir. Agora eu vou levar para descansar mais ou menos uns 30 minutos, né? Aqui já descansou, gente, ó, 30 minutos, né? Ó, o ponto certo da massa é quando vocês põem o dedo e ele afunda, ainda a massa não volta. Esse é o ponto correto que tá na hora de assar. Se você, aqui eu tô utilizando um ovo e um pouco de leite para pincelar, né? Eu gosto de usar uma gema, né? Só a gema, tá, gente? A clara não. E um pouquinho de leite líquido para pincelar, né? Porque aí vocês vão jogar um orégano em cima. Eu gosto de colocar um queijinho ralado. E aí para segurar, né? Para ficar uma cor bonita o pão também depois que assar. Tô colocando um queijinho ralado, eu gosto de colocar por cima antes de levar ao forno, né? E eu jogo um oréganozinho também, que fica bonito e dá um sabor a mais, né? No pão, depois que ele estiver pronto, que é um orégano. Jogando um orégano para dar aquele sabor, mas aí fica a gosto, tá? Fica a seu critério, vai de cada um, não é obrigatório não. Aqui eu levei ao forno já. Aqui, gente, ó, mais ou menos depois de meia hora, tá? 30, 40 minutos. Sim, o forno tem que pré-aquecer, tá? A 200 graus por 10 minutos antes de colocar o pão dentro. Eu assei a 200 graus o pão, né? Mais ou menos uns 30 a 40 minutos no máximo. Ó, esse pão fica maravilhoso, gente. Olha, fofinho, delicioso. Quando ele esfriar, vocês embalem. Ó, dá pra fazer ele redondo também assim, só que aí é só a calabresa ralada misturada na massa, né? Dá pra fazer ele redondo. Dá pra fazer também pão de cebola com essa massa, ó. É muito bom, pão de cebola. Dá pra fazer esse pãozinho aqui também, tradicional, recheado com presunto e queijo. E é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado, né? Dê like, comentem, compartilhem, né? E é isso aí. Até mais.